Olá, minha gente, estamos chegando para mais um espaço aberto do Folha Regional, um programa que a gente busca a trajetória de vida dos nossos convidados, cidadãos, se bem que aqui estão conosco sempre num trabalho construtivo, altamente criativo e dando assim um exemplo de suas vidas para todos nós, né? Que a história de cada um de nós serve como exemplo de vida para alguém. Então esse programa ele preza por essa prerrogativa, né? Por essa qualidade demonstrativa, né? De uma autoajuda, por que não, né? E nós temos na produção, na direção de produção, né? O nosso querido Júnior Schwartzbold, que é diretor, que é criador de arte e produção. E a apresentação é deste amigo de vocês, o Denis Mares, e a direção geral é do nosso querido Evandro Santos. Nós temos aqui na nossa plateia hoje, né, com muita honra, com muito carinho, a Ana Paula, que é assessora de gabinete do nosso querido, ilustríssimo amigo, Argemiro Ferreira, uma grande personalidade rondonopolitana de nossa cidade. Tudo bem, capitão Argemiro, tudo bem? Boa tarde, Denis. Boa tarde a todos aqueles que compartilham desse momento. E uma satisfação muito grande. Inicialmente, antes da gente começar a abrir, como o Denis colocou, vamos abrir sua vida, Argemiro. Eu gostaria de declinar aqui a minha desculpa ao Denis, que por várias vezes aí mandou mensagem, conversou, vamos marcar um momento, mas no momento as atribulações do cargo que ocupamos, vamos dizer assim, que não nos impediu, mas que coibiu no momento que havia necessidade do horário aqui, mas enfim, chegamos, estamos por aqui, à sua disposição. E nós entendemos essa questão devido à sua qualidade pessoal, né? Seu grande empenho no trabalho, né? Tudo que você faz, você se empenha de uma forma maravilhosa e isso também é um exemplo para nós, né? Porque esses momentos em que a gente preza pela qualidade, né, são muito importantes, porque isso realmente nos traz um grande crescimento, não só na parte psicológica, né, na parte interior, espiritual, e focar sempre no trabalho, como você faz, é altamente dignificante. Mas vamos começar pela frase embrionária. Nasceu onde? Campo Grande, né? Então, estado do Mato Grosso, né? Olha só. Hoje, Mato Grosso do Sul. Oh, maravilha. Infância, como foi? Infância do meu amigo Argemiro? Infância do Argemiro. Filho de uma senhora que era filha de militar, de zona urbana, que se casou com um sertanejo, um pantaneiro, vamos dizer assim, meu pai, um criador de gado no Pantanal. Então, já desde recém-nascido na zona rural, devido a isso, né, mas tão logo iniciou a idade escolar, meus pais permaneceram ainda na zona rural e eu fui morar em Campo Grande com os avós para estudar. Sim, né? sim. Então a infância, vamos dizer assim, em Campo Grande. Os pais na lavoura seria trabalho de pecuária. Pecuária. Sim. Meu pai mexia com pecuária, fui cartorário numa cidadezinha bem pequenininha no interior do Mato Grosso do Sul, mas sempre mexendo na área da pecuária. Porém, até os 11 anos de idade, né, quando então meus pais se separaram, eu fiquei com minha mãe. Continuando moramos em Campo Grande. A infância, a pré-adolescência. Muitos irmãos? Muitos irmãos. Nenhum. Olha, filho único. Filho único também. Filho único. Você empatou comigo. Filho único de ambos os lados. Olha né? só. Apesar da separação, meu pai constituiu uma nova família, porém não teve filhos biológicos. Sim. E minha mãe não constituiu nova família e fiquei filho único. Você falou meu pai e minha mãe, o nome deles, por gentileza. Meu pai, senhor Argemiro, apesar de não ser Argemiro Júnior, mas senhor Argemiro, e minha mãe tem um nome característico. Até agora ainda não encontrei uma chará, já encontrei próximo, senhora Dona Eucares. Eucares, primeira vez também. Mora em Campo Grande. Olha, que mora maravilha. em Campo Grande. Que maravilha. Como foram os seus primeiros anos escolares? Como eu disse, né, vamos nos reportar aos termos que nós utilizávamos na época,
que eles eram bem compartimentados. Hoje, inclusive eu tenho a formação na docência, uma ligeira modificação, inclusive em cima das leis básicas diretrizes de educação do país. Mas naquela época, primeira parte do ensino primário, vamos ver se eu me lembro da escola que estudei em Campo Grande, numa escola chamada Enzo Cientelli. Quando então, terminado o 4º ano primário, para a 5ª série, numa escola chamada Arlindo Lima. Daí nós mudamos, ainda moleque, ainda pequeno, nós fomos morar em Minas, no interior, num cantinho aqui embaixo do Triângulo Mineiro, numa cidade chamada Formiga. Quando ainda, no ginásio, vamos dizer assim, estudei numa escola bem tradicional chamada Pio XII, e ainda no segmento em Minas, um colégio tradicionalíssimo do interior de Minas, aquelas escolas religiosas, um colégio enorme, chamado, inclusive o nome, Colégio Padre Antônio Vieira. Olha só. De lá, já por decisão do meu pai, retornamos ao Mato Grosso do Sul, para Campo Grande. Logo em seguida, em Campo Grande, fui estudar numa escola particular, que hoje tradicionalíssima em Campo Grande, inclusive, que deu origem ao que é a Uniderp hoje, uma instituição de ensino superior já de renome nacional, mas naquela época, praticamente na abertura dessa escola particular, que era a MASSE, Moderna Associação Campo Grande de Ensino. Quando terminei, então, o ensino, hoje chamado ensino fundamental, fui fazer em 2º grau no Colégio Moderno Campo Grandense. Cursinho, pré-vestibular, um pouco antes disso eu terminei o 2º grau muito cedo, bastante prematuro. E aí saí para a vida. Apesar de filho único, coloquei uma mochila preta nas costas, um violão. Olha só. E saí de casa, aspas, ninguém me expulsou nem nada disso, né? Sim. Mas resolvi abraçar o mundo. Sim. Aquela ansiedade pelo conhecimento. Isso, aí fui morar em Belo Horizonte, fui morar em São Paulo, de lá chegou próximo já a idade de exército, voltei para Campo Grande, fiz faculdade em Cuiabá, morei no Araés. É mesmo no Araés. Morei no Araés, em Cuiabá, né? Fazendo faculdade Pete com matite, né? Pete com matite, e com jogar palito na beira do Cutipó. E depois disso, já feito um curso pelo Exército, fiz faculdade, aí retornei a Rondonópolis, né? Um outro período, de 77, vim para Rondonópolis, 12 de fevereiro de 77, cheguei em Rondonópolis, fiquei aqui um ano, saí, depois retornei para Rondonópolis em 1980, começo dos anos 80 e por aqui até hoje. Que beleza. Cidadão rondonopolitano de coração. Então, nessa passagem dessa história toda, tem aí um curso superior, graduação, pós-graduação, um mestrado não concluído, numa determinada área da docência, que eu executei por muitos anos, e aposentei nela, e também nas Forças Armadas, o que eu tenho muito orgulho de ser e dizer, sou ex-capitão do Exército, ex não, né? Quem nunca deixa de ser, né? Sou capitão do Exército, da Reserva do Exército Brasileiro, e em Rondonópolis, hoje como cidadão. É um histórico rápido. Então, dizem os psicólogos que os nossos sonhos... Agora, nessas andanças sim. de juventude, Denis, eu saí de Campo Grande, uma cidade na época de médio porte, aí fui morar em Belo Horizonte, aí fui morar em São Paulo. A gente vivencia muita coisa. Não, sem dúvida, né? A gente vivencia muita coisa. Sozinho. Sim, não é um aprendizado. Você não tem a dúvida que a gente vivencia muita coisa. Aí ficava em São Paulo durante a semana. Me lembro que trabalhei num cartório em São Paulo, no finalzinho do Largo do Arouche. Sim. Numa avenida ali chamada Avenida... Segundo cartório de notas, Avelino do Rego. Aí, vinha por baixo do elevado. Né? Morei ali. Gabaú, cara. Olha só onde eu morei em São Paulo, você conhece bem. Morei ali perto da Praça Princesa Isabel, Estação da Luz. Olha que loucura, onde eu fui morar. Boca do Lixo Paulista. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Boca do Lixo São Paulo, né? Rua dos Andrade. Daí, ó. Então você passa por tudo. Dali melhorei o status. Fui pro Largo de Santa Cecília. Olha aí. Aí já melhorei o status. Aí saía do Largo de Santa Cecília para ir pro trabalho, por baixo do elevado. Ali em São Paulo voltava. Isso até sexta-feira. Aí não tinha muitos recursos. Descia de ônibus para Santos.
né? Botava uma bermuda, um chinelo, uma mochila, descia para Santos, dormia na praia, dormia nos bancos de praia, subia de carona segunda-feira para São Paulo. Que bom, né? Muito bom, boas lembranças. Não, dizem os psicólogos, né, que todo sonho de criança, de certa forma, se cristaliza e eles passam a se tornar realidade quando a pessoa fica adulto. Qual era o seu sonho de infância? Você veja bem, às vezes acontecem algumas diversidades na vida, né? Eu sou neto de militar e eu vi aquilo com muito bons olhos. Então eu tinha um sonho de ser militar. Talvez não tenha sido na integralidade, mas tive a experiência, sou capitão da reserva, isso me trouxe muita satisfação. Pensava muito enquanto criança? Pensava muito na questão militar? Gostava muito. Você acha que cristalizou aí então esse seu sonho, se tornou realidade? Gostava. Através do momento. Porque eu via meu avô, aquela coisa toda, e como eu disse a vocês, a primeira fase da infância, quando você começa a despertar e ver alguma coisa, eu morava com ele, né? E isso eu me espelhava, então eu gostava. E se não trilhei pela vida inteira, mas uma boa parte da vida, boa parte da juventude, a principal parte da juventude, eu passei na caserna. Isso me trouxe muito prazer, muita satisfação, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Então, dentre essas questões de mudanças de governo que nós passamos, né, que o Brasil está passando, né, você gostaria de fazer assim, alguma análise? Em que momento nós estamos na nossa política brasileira? Na sua opinião, nós estamos num bom caminho, nós estamos em caminhos de uma grande reflexão para uma grande melhoria. Enfim, qual que é a sua reflexão sobre o momento atual que nós estamos vivendo no plano político? Pergunta complexa e de resposta não muito fácil. A pergunta é abrangente. Ela tem um bojo. Você falar em momento político do Brasil hoje, ela tem um bojo complicado. Então, eu vou colocar a visão sem paixões pessoais, né? Sim. Que todos nós temos. Eu vejo que a gente vivencia no país hoje um momento muito bom de tentativa de retorno das bases da célula máter da sociedade. Família. Resgate. Isso. Resgate da família. Resgate dos pilares da célula máter da sociedade, que é a família. Sim. Então existe aí uma tentativa, sim, de resgatar os conceitos, sim. Né, que solidificam, que dão pilares sólidos para essa célula máter da sociedade, que é a família. Que nós vivemos aí talvez um momento político anterior, que para muitos, vamos dizer assim, economicamente tenha sido saudável essa coisa toda, mas que nós vimos os conceitos básicos da moralidade, da disciplina, essa coisa toda serem dilapidados, né? Então eu vejo isso hoje com muito bons olhos, entendeu? Então isso por um segmento. Por outro segmento, um segmento social, um pouco preocupante, um momento de transição que para muitos está difícil, muito difícil entender. Pandemia está muito difícil entender, né? Então o país viveu um momento que para o mundo inteiro era uma corrutela de terceiro mundo, apesar de não ser um país de terceiro mundo, mas uma corrutela de terceiro mundo onde todo mundo mete a mão, todo mundo faz o que bem entende, essa coisa toda. E também vivenciamos um momento aonde as informações estão em tempo real. O que eu estou fazendo aqui agora, dependendo de quem está vendo ali, isso já chegou lá na China, né? Então, o que se acredita, o que não se acredita do que se publica. Sim. Então vivemos corrupção, não vivemos corrupção, vivemos um momento de imoralidade, vivemos um momento de não corrupção, vivemos um momento sério, vivemos um momento político. Então tudo isso deve ser avaliado com muito cuidado, não meter o pé pelas mãos, mas então politicamente vejo um momento saudável de resgate da moralidade, resgate dos preceitos básicos, pilares básicos de família. E economicamente nós estamos vivendo um momento um tanto quanto complicado. Culpa do atual governo que está aí?
não saberia te dizer. Vivemos um momento de pandemia e como nós temos os prós e os contras, tudo isso é atirado para o alto. Então nós temos que ter muito cuidado nas avaliações. Sim, sim. Bom, voltando agora para a cidade de Rondonópolis, né, para a nossa querida Rondonópolis, 68 anos. Essa questão CODER, por exemplo, né? Como é que você administra tudo isso? São quantos bairros Rondonópolis tem? Vejam bem, Denis. Mais de 200 bairros? Tem. E detalhe, até mesmo agora, um pouco antes de CODER, já que você me perguntou, vamos do embrião. Então vamos do embrião nessa situação do cargo público, né? Sim. Então, aonde que começa isso, o embrião do cargo público? O embrião do cargo público começa lá atrás, inclusive com o Zé Carlos do Pátio. Sabe? Sim, perfeito. Como que começa isso? Eu nunca tive, vamos dizer assim, circulando a política. Sempre fui politizado. Sempre gostei disso, procurei ver, entender, mas nunca tive no sangue a vontade. Tá? Mas lá atrás, Zé Carlos do Pátio era prefeito e por acaso um amigo comum ocupava um cargo na época e precisou deixar esse cargo, tendo em vista uma conjuntura daquele momento. E nos reveses da vida, lá em 2012 eu caí secretário. Algo que esse sim, nunca fez parte de um projeto de vida. Esse de fato, Denis, nunca, isso eu posso dizer de cadeira, com consistência, nunca fez parte de um projeto de vida. Ocupar um cargo de primeiro escalão na administração pública. E ainda mais, vejam bem, nós estamos aí, segundo as classificações, como terceira cidade do estado de Mato Grosso. Eu me furto dessa situação e digo que nós somos a segunda, porque a nossa vizinha do lado ali, ela é contígua. Cuiabá, então, empresta alguma coisa para cá, para que ela tenha essa classificação. Então, nós temos hoje, nós somos a segunda cidade do estado, a segunda economia, o maior exportador do estado. Então, eu vim cair como secretário de município num cargo de primeiro escalão da segunda maior economia do estado. Por acaso, este sim, reveses do destino. Mas como nós comungamos de uma mesma filosofia... Que não existe o acaso? Que o acaso não existe? Nós comungamos de uma mesma filosofia, você sabe o que eu estou falando, né? Então, esse acaso não existe. E desde 2012 eu venho aí um cargo público, outro, porém sem me politicar, mas me politizando. Sim. E fazendo disso algo que talvez, talvez não, mais uma vez eu coloco que nós comungamos de uma mesma doutrina, algo que vem na minha genética. Graças a Deus, onde eu vou, eu gosto de trabalhar. E aonde eu vou, me responsabilizo por aquilo como se fosse meu e procuro desempenhá-lo da melhor forma possível. Me dedico integralmente. E, graças a Deus, sempre, em todos os segmentos, todas as áreas que eu atuei, eu procurei ser dessa forma. Então, lá em 2012, fui secretário de Trânsito de Zé do Pátio. Mas se reportar um pouquinho antes a isso, não fazendo político, lá em 1984, 83, 84, alguma coisa assim, o mesmo, José Carlos do Pátio, candidato a vereador, quando então na docência participamos de um processo junto, onde pela primeira vez José Carlos do Pátio ocupou um cargo eletivo, onde junto com os nossos alunos o elegemos vereador pela primeira vez. Só que isso foi um acaso, passou, ele seguiu o momento político dele, cresceu, um monte de eleições na vida vencendo, e eu segui meu momento de vida. Lá atrás, em 2012, nos reencontramos, fui ser secretário de Zé do Pátio. Ocasionalmente, achei que isso seria só aquele momento, fiquei secretário por 103 dias. Quando então um outro prefeito assumiu no lugar, tendo em vista uma situação que ocorreu com o Zé do Pátio, eu não me adequava no sistema que entrou, pedi para sair, não quis permanecer naquele momento. Porém, em 2013, novamente, também não era projeto de vida, volta Argimeiro para um cargo público novamente. Fui ser secretário de Trânsito na gestão do prefeito Percival Muniz. Fiquei secretário de Trânsito por quase 4 anos. Acabou, encerrou, mais uma vez, achei que o mundo da administração pública estava fora da minha vida. Isso eu deixei em 2016, quando do início do pleito eleitoral, onde foram 3 candidatos, Bom, agora acabou. Eis que em 2017, por mais um revés da vida, eu volto num cargo público, quando então secretário de Gestão de Pessoas, novamente do governo Zé Carlos do Pátio.
Mais um revés da vida daí a pouco. Argemiro vem a ser presidente da CODER. Esse sim, jamais tinha passado sequer cogitado, comentado. Quem sabe um dia eu passo pela CODER. Nunca. Sabe? Nunca. Agora vejam bem, então nós temos lá hoje diretor-presidente da CODER, uma empresa de construção civil, hoje eu diria na região a segunda maior empresa do ramo aqui, caminhando a passos largos para uma robustez muito maior do que ela está hoje, e um biólogo de formação, capitão do exército e diretor-presidente de uma empresa de construção civil. Mas como eu disse a você, em todo local que eu entro, eu procuro me dedicar de todas as formas para que a gente tenha, se não sucesso, mas que tenha êxito. Sim. E eu tenho uma característica de me avaliar no espelho. Admiro como é que você está. E procuro me referenciar. Amanhã você tem que tentar ser ou se dedicar mais do que ontem. E talvez isso, Denis, tenha colaborado um pouco, associado à base familiar, associado à base religiosa, talvez isso associado aos companheiros que estão próximos, que nos ajudam muito no dia a dia, Você colocou uma referência aqui que está me acompanhando, uma assessora, então ela faz parte de uma equipe toda que está lá na CODER, que nos respalda no nosso trabalho, e talvez isso tenha, graças a Deus, colaborado para alguns resultados positivos. Então, Deus, no meu compromisso, quando me permitiu esses momentos aqui nesse planeta, Ele disse: cara, você vai ser um trabalhador. E eu disse a ele: essa eu vou tentar cumprir. Muito bem. Ademiro, dentro desse seu trabalho na CODER, dessa sua função, como você vê os principais bolsões as ausências, o que a sociedade rondonopolitana mais grita, mais pede? O que pega assim, que a CODER precisa, talvez, um empenho maior para que isso seja sanado? Qual é a situação mais difícil que está hoje em Rondonópolis, no sentido da necessidade urgente dos bairros, entendeu? Das pessoas, enfim? Denis, eu vou dizer uma coisa: isso é muito sazonal. Isso é de manhã. Por exemplo, agora nós começamos o período das chuvas. As necessidades são X. Daqui a pouco encerra o período das chuvas, período de seca, Y. Daqui a pouco, outra vertente. Entendeu? Então, no Bojo como um todo, são várias vertentes que a cidade ela ainda é carente. E a CODER, como uma prestadora de serviço para o município, prestadora de serviço público, ela vinha muito deficitária, ainda o é, porém, nós podemos dizer que nos últimos 2, 3 anos ela ganhou uma robustez, ela ganhou corpo, ela ganhou musculatura, ela atende melhor a munícipe hoje, mas também entendemos e compreendemos que ainda não é suficiente. Então, vamos aí para os milímetros da coisa. Começado o período de chuva agora, nós temos um sistema de galerias de recolhimento de água em Rondonópolis que ainda é precário, então nós temos bueiros complicados, bueiros, você vê, para esse momento. Então há um clamor, o bueiro está sujo, ele não consegue absorver, corre água na rua, destrói o asfalto, essa coisa toda. Então isso vai de quê? Algumas áreas não pavimentadas, a cultura nossa ainda, que é de manhã varrer e não tirar o saquinho e colocar no saquinho, empurrar para dentro da boca de lobo, que é mais fácil. Então, quando você vai fazer a limpeza, você retira lá dentro folha, mas cai, é do dia a dia. Aí você retira saco de lixo, garrafa PET, garrafa plástico, garrafa de vidro. Então, aí você fala: mas Ademiro, você desceu numa coisa muito pequenininha, mas o clamor da sociedade como um todo. Pavimentação. Então, nós temos... Rondonópolis não sofreu ainda, está começando a sofrer agora um processo de verticalização. É uma cidade horizontal. Sim. E ela é cheia de hiatos. Então, se você sair daqui hoje para ir, vamos dizer, até Alfredo Castro, que é um bairro que está lá próximo à exposição, você passa por vários hiatos, vazios. Sim, sem dúvida. Vazios. Então, o adensamento em Rondonópolis ele é complexo e isso traz sérios problemas para a administração pública. Terrenos baldios.
cheio de houve todo aí um processo de especulação imobiliária, essa coisa toda, eu compro e não vendo e deixo aqui para valorização, ou eu compro e não consigo construir, mas ela estava muito horizontalizada. E verticalizar é a solução, eu não estou dizendo que verticalizar é a solução, mas ela precisa adensar melhor aonde está horizontalizada, para que inclusive tenha-se condições de melhor infraestrutura. Então, quando você pergunta o clamor vai desde limpeza de bueira, pavimentação, iluminação pública, que são todas as frentes de trabalho que a Coder executa hoje. Algumas delas com maestria, algumas delas sabedores que somos com deficiência. Mas é algo, como eu disse a você, nos últimos 3 anos, 3 anos, que vem colocando a Coder numa situação de poder realmente atender a necessidade do município a contento. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho agora, falar da família, né? O que representa a família para o meu amigo? Célula máter da sociedade. E dentro dessa família, o que se vê hoje, por exemplo, né? Nos dias de hoje, exatamente nos dias de hoje, é um clamor muito grande pela falta de apoio aos jovens, né? Da nossa sociedade, né? Se bem que a gente sabe e conhece os pontos positivos, né? E os lados positivos que estão sendo feitos em prol dessa sociedade, dessa juventude, né? Cursos, Senai, Senac e tal, né? Mas, no tocante à questão do poder público mais imediatamente, como é que você vê, por exemplo, essa ausência, né, de uma melhor instrução para que esses jovens não se delinquam, enfim, para que coloquem esses jovens no caminho? O que falta, o que seria necessário? E é muito jovem ausente do bom princípio, né? Dos bons princípios. Eu vejo que o poder público é sim responsável por verticalizar a educação na fase inicial da vida. É responsabilidade do poder público. 2% da população brasileira tem condições de fazer isso em escolas particulares. 98% da população não tem. Então o poder público é obrigado a verticalizar, ele é obrigado a dar condições. Então tem que, de fato, construir escola pública, construir creche, essa coisa toda. Tá? Tentar levar isso com uma situação de sistema integral de ensino. Por quê? O caráter vem, a formação moral a família dá, a escola contribui. E é esse o único meio que nós teremos. E que nós temos de formar cidadão. Nós não formamos cidadão a partir lá de cima do ensino médio, essa coisa toda. Isso tem que começar lá de baixo. E o poder público tem que fazer isso. Então, o ensino tem que começar verticalizado e o poder público, nos seus diversos níveis, seja no nível municipal, no nível estadual, é o responsável por isso. Então, tem que, sim, o quanto mais, e que ainda é pouco, se investir na educação infantil. Inclusive, que você tira o moleque da rua. Sim, sim. Inclusive, essa semana eu estava conversando com minha filha, lá em Portugal. Ela comentava comigo sobre a questão das escolas militares. E ela ligou para alguém aqui e descobriu que a escola Maggi, André Maggi, ela está se transformando a partir do ano que vem numa escola militar. Qual que é a sua opinião? Temos a Tiradentes, né? Nós temos a Tiradentes hoje, que é administrada pela Polícia Militar. Nós teremos André Maggi agora, que vem no outro segmento, também militar, mas pelo bombeiro. E saiba você que, inclusive, isso... É o caminho? É o caminho? Pera aí. E saiba você que tem uma outra novidade despontando por aí, que, inclusive, não está na imprensa ainda e pouca gente sabe. É mesmo? Parece-me que deve chegar em breve também uma das Forças Armadas via Exército. Olha só que maravilha. Poxa, beleza. Só se o projeto sofrer entropia. Sim. Mas, inclusive, eu fui procurado sobre essas questões para trocar algumas ideias, algumas sugestões. Então, pode ser que no futuro bem breve nós teremos 3 escolas militares. Ele fala, mas a escola militar é a solução? Não, não é a solução. A solução é escola, independente de segmento, seja no segmento religioso, católico, evangélico, espírita, comum, militar, não militar. Escola. Independente da metodologia. Exatamente. Ok. Primeiro, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que você, por gentileza, tecesse uma mensagem
para os nossos telespectadores, não é? Em especial também para a nossa juventude, as pessoas que estão em casa. Nós estamos chegando aí também o Natal, não é? Que você desse o seu bom parecer para o ano que vem, fala-se um pouquinho da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Nós fechamos com chave de ouro. Aquele jovem que eu falei para você que veio para cá, para Rondonópolis, acabou constituindo família aqui, né? Eu tenho 2 filhas, sou casado. Até o momento, incompetente, só tive uma esposa. Né? Olha só que maravilha. Então, ainda não consegui casar de novo. A gente disse que até o momento, porque se me pergunta o que é a definição de casamento, eu tenho uma definição muito própria. Né? O que é casamento? É um negócio muito bom e muito ruim. Porque tem dia que você amanhece e fala... Tem dia que você amanhece... Ufa. Então, casamento é aquele negócio que é muito bom e é muito ruim. Sim, sim. E só lá no contrato, lá de cima, que a gente sabe se a união ela vai ser definitiva até o fim ou não, isso nós não sabemos. Né? Sim, então você trabalha para isso. Eu tenho 2 filhas, oriundos dessa união que eu tenho, são já 2 moças, uma é arquiteta, outra engenheira de alimentos e gastróloga, e agora está no segmento da confeitaria. Então as 2 também, eu sempre digo, se Deus deixou alguma coisa reservada para mim de não muito boa, não foi com os filhos. E graças a Deus, desde pequenas, eu sou muito bem realizado com as filhas. Talvez também graças a uma colaboração da formação que nós procuramos dar para esses filhos. Né? Eu não nego que essas 2 filhas elas foram criadas num regime meio capitão. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí. Então... Elas foram criadas assim num sistema um pouco capitão. Mas com relação ao final de ano, as festividades de Natal, nós, enquanto seres humanos encarnados nessa orbe, nesse momento, o momento do Natal, o mundo e a humanidade materializou muito isso, né? Trouxe isso muito para o material, né? E, inclusive consta no comércio como uma das datas de maior lucratividade. Porém, né, é um momento de fraternidade, né? É um momento onde as emoções se aguçam, os sentimentos de indulgência, de fraternidade, de caridade, de bondade, que nós deveríamos tê-los inserido em nossos comportamentos a vida toda. Nesse momento cria-se essa áurea saudável no mundo inteiro. Então, o que a gente deixa aqui é que esse sentimento que nesse momento surge, né, ele seja extensivo a outros dias do ano, que a gente possa ter essa mesma fraternidade em outros dias, essa mesma benevolência, essa mesma caridade, né, e deixar para a população como um todo, né, esse Feliz Natal, né, que é um chavão do ho, Feliz Natal, mas o Feliz Natal dentro, o Feliz Natal da relação, o Feliz Natal da pessoa a pessoa, da fraternidade, do abraço coração a coração. Né? E que 2022, como sempre, nós esperamos que seja um ano diferente, um ano melhor, que nós estamos vivendo aí um 2020, 2021, com uma situação sui generis, singular no mundo, né? Tivemos aí lá atrás uma pandemia que dizimou uma quantidade bem significativa da humanidade. Vivenciamos um outro momento agora, mas que apesar da existência dele, está muito em nossas mãos a tentativa do controle. Então, nós tenhamos um pouquinho de responsabilidade para que a gente vivencie um 2022 com um pouquinho mais de qualidade de vida e mais respeito pela saúde do que nós tivemos em 2021. Então, deixo aqui um grande abraço a todos. Muito obrigado. Admiro a sua trajetória de vida, com certeza, nos iluminou também muita gente. Os nossos agradecimentos pela receptividade e, Admiro, obrigado, meu irmão. Um grande abraço. Pela presença. Deus abençoe. Bom Natal para você. Agora que a gente abriu o caminho, né? Acima de tudo, porque eu passei um perrengue com esse bichinho que está por aí, né? Então a gente deseja, assim, de coração, muita saúde, muita paz. Muito obrigado. Tudo de bom. Felicidades. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço a todos.